Ok, boa tarde. Vamos continuar então com nossos estudos de teoria de Galois, né? Hoje vamos estudar os corpos de decomposição a princípio de um polinômio. Depois a gente vai ver os corpos de decomposição de uma família de polinômios, né? Então, esses corpos de decomposição também podem ser chamados de corpos de fatoração. Tá? Ok, então, o que são, em que consistem, né? Na verdade, dado um polinômio f sobre um corpo, né, um polinômio não constante, né? Então, a pergunta é se esse polinômio ele tem raízes sobre esse corpo. Então, em geral, não necessariamente, né? Por exemplo, se a gente considera um polinômio sobre os seus reais, nem sempre ele tem todas as suas raízes sobre R, né? Então, a gente vamos procurar construir um corpo, uma extensão desse corpo original, né? Uma extensão da menor maneira possível, né? De tal forma que nosso polinômio possa ser fatorado nesse novo corpo, tá? Isso aí vai originar os chamados corpos de decomposição ou fatoração. Tá, então, como é escrito aqui, antes de provar o seguinte resultado, vamos lembrar um fato que a gente, inclusive, já usou nas aulas passadas. Se a gente tem um domínio de ideais principais, né, e A é um elemento irredutível, né, então, o ideal gerado por esse elemento aqui vai ser um ideal maximal e, em consequência, o anel quociente vai ser um corpo, tá? Então, primeira proposição, seja K um corpo e F um polinômio com coeficiente sobre K, irredutível, digamos, de grau N, tá? Então, isto aqui este anel quociente vai ser um corpo, pelo explicado acima, já que F é irredutível, né? Então, o ideal principal gerado por F é maximal, em consequência, o anel quociente é corpo. Tá, então, o que acontece? Esse corpo aí vai ser uma extensão de K, mas ainda vai ser uma extensão simples. O que significa uma extensão simples? Por definição, ele vai ser o menor subcorpo que contém K e um elemento alfa desse corpo, certo? Vai ser dessa forma, né? Ok, certo? Mas ainda, o grau dessa extensão vai ser N, ou seja, vai ser uma extensão finita. E, além do mais, né? Estamos interessados em corpos onde nossos polinômios possam ser faturados. Então, inicialmente, esse corpo aqui vai conter já uma raiz de f, correto? Então, vamos fazer a demonstração desse fato no quadro, né? Então, a gente tem o seguinte, né? Temos, inicialmente, K, as hipóteses, né? Temos K um corpo, não é isso? E temos F, um polinômio, né? Com coeficiente sobre K, certo? Irredutível, né? Irredutível. Um polinômio irredutível, portanto, ele não pode ser constante, né? Certo? Tá, então, esse quociente aqui, né, pelo explicado já anteriormente, ele vai ser um corpo, né? O quociente, que é o K de X, quocientado pelo ideal principal gerado por F. Certo? Este aqui é um corpo, mas ainda isto aqui é uma extensão de K, né? Por que é uma extensão de K? Primeira coisa, deixa eu explicar como assim nasce isto. Nós definimos extensões, digamos que um corpo é extensão de outro se existe um morfismo de corpos. Então, aqui, ó, de maneira natural, a gente tem a inclusão de K. Então, vamos escrever aqui, K extensão. Então, a princípio, uma extensão, né? Certo? Vou explicar esse fato aí, porque ela é uma extensão. Olha, a gente tem a inclusão de K
no anel de polinômios, certo? E daqui a aqui a gente tem a projeção natural, né? Ou seja, no quociente, né? Kx, né? Quocientado pelo ideal gerado por F, certo? Ideal gerado por F. Então, ok. Então, como age esse mapa, a cada elemento de A, essa inclusão leva nele mesmo, né? Ou seja, o polinômio constante. E esse segundo mapa faz corresponder à classe dele, módulo, esse ideal aqui. Ou seja, se você pode escrever, quiser, também pode escrever dessa forma, né? Que é bastante usual quando a gente trabalha com anéis quocientes, certo? O fato é que esse daqui é um homomórfico de anéis, esse daqui é um homomórfico de anéis, a gente tem uma composição de homomórficos de anéis. Então, vai ser um homomórfico de anéis. Dado que esse daqui é um corpo e esse daqui é um corpo, a gente tem um homomorfismo de corpos, certo? E, portanto, ele vai ser injetivo. Já vimos que todo homomorfismo de corpos é injetivo, certo? Consequentemente, isto aqui vai ser uma extensão, certo? Além do mais, via esse homomorfismo aqui, a gente pode ver, pode identificar cá com um subcorpo aqui. Então, seriam os elementos de cá vão ser identificados com os caras dessa forma aqui, correto? Perfeito. Ok, isso aí. Vamos lá. Esse corpo agora, esse corpo aí, né, que é uma extensão de K, certo? Ele contém uma raiz, outra parte que afirma a nossa proposição. Né? Nós estamos procurando, certo, corpos que tenham raízes, né? Já contenha. Inicialmente, o corpo F não contém nenhuma raiz, porque o polinômio é irredutível. Mas esse corpo daqui já contém uma raiz de F. Tá, isto aqui também tem que ser interpretado no seguinte sentido, né? Olha, esse polinômio F, né? Esse polinômio F, na verdade, inicialmente, ele é um polinômio com coeficientes sobre K, né? Mas a gente vai ver esse polinômio agora com coeficientes nesse corpo. Vou chamar este daqui do corpo L, tá? Seja este daqui, esse corpo. Então, via aquele homomorfismo anterior, né? Este anel de polinômios vai estar incluído, né? Incluso dentro do anel de polinômios com coeficientes em L. Então, digamos que esse polinômio f, inicialmente, ele é da forma A0 mais A1 x, né? Uma das hipóteses é que esse polinômio aí, ele tem grau n, né? Isso, ele é um polinômio de grau n. Então, ele vai ter uma cara dessa forma, com a n diferente de zero, e todos esses caras aqui, elementos do corpo, não é isso? Ok, mas então, quando eu digo é uma raiz de f, na verdade, eu vou pensar no polinômio identificado com f aqui, né? Quem seria? Esse aí eu vou chamar de f chapéu, né? O f tio. F tio vai ser, então, um cara com coeficientes aqui. Então, via o homomorfismo anterior serão as classes aqui, né? Ou seja, os elementos está identificado com essa classe, né? Esse polinômio aí, ó, certo? Então eu tenho que ver esse polinômio aí, certo? Isso é importante, né? Para poder entender a demonstração da proposição, do resultado, correto? Certo? Ou se você quiser, isto daqui é A0 mais, né, F, né? Certo? Este cara aqui é A1 mais F, a classe, módulo, esse ideal principal gerado por F, correto? Muito bem. Então,
A afirmação, esta daqui, vai ser provada agora. Tá, quem vai ser a raiz? Olha, veja o seguinte. Seja alfa, o elemento definido como sendo a classe de X, a classe de X, certo? A classe de X, ok? Ou seja, a classe de X, se você quiser, X mais isto aqui, né? Ou seja, você está olhando isto no corpo L, né? No corpo L, lembre-se que é esse quociente aqui, né? X, né? É quocientado por F, tá bom? E a classe de X, já que X é essa indeterminada aqui, um elemento do anel de polinômios, posso considerar a sua classe, e a S eu vou chamar de L. Então, eu vou calcular agora quanto é a avaliação do polinômio F2, né? F2 nesse alfa aqui, ok? Então, quem era nosso polinômio F2? Está aqui, ó, a classe a 0 mais a 1x, não é isso? Tá, então vamos lá, vamos calcular. Então, esse daqui vai dar o quê? A 0, né? A 0, a classe, mais a 1. Estou avaliando nesse alfa, então vai dar na classe de x, né? Aqui o classe, não esquecer, mais a n barra vezes né, avaliação disso a n, né? Então vai dar a classe de x a n, certo? Mas tudo isso daqui, certo? Pela forma como a gente multiplica classes, como a gente multiplica classes, vai ser simplesmente, o resultado vai ser a classe, onde o representante vai ser o produto representante, soma de representantes. É assim que trabalha isso daqui, não é isso? Como se multiplica classe, como se soma classes, não é isso? Então, o produto de duas classes é a classe do produto dos representantes. E a mesma coisa com relação à soma. Então, o fato é que eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Fazendo isso daqui, vou ter né? Vou ter deixa eu ver aqui. Certo. Vai ser, então, a 0 mais a 1, não é isso? Deixa eu explicar isso aqui melhor. Sim, acho que eu vou expressar, deixa aqui para que isto aqui fique mais claro. Isto aqui vai ser realmente A0, né, a classe de A0. Aqui deveria ser, eu vou trabalhar nessa anotação melhor, tá? Acho que fica melhor para entender isso daqui de uma forma mais simples. Então, aqui vai ser a classe de A1 mais F, né? E aqui está multiplicando a classe de X mais F, não é isso? E aqui vai ser mais AN, a classe de AN, vou escrever dessa forma, né? F vezes a classe de XN, que é a mesma coisa, XN, né? A classe de XN, tanto faz, né? Isso aqui, ok? E isto aqui, pela forma como a gente multiplica e soma classes, vai ser A0 mais, aqui vai ser A1x mais a NXN. Então, vai ser A0 mais A1x mais AN XN, né? Classe desse negócio aqui, classe desse negócio, certo? A classe desse negócio, módulo, esse ideal. Só que isto aqui é nosso F, esse aqui é nosso F. E, obviamente, F pertence a esse ideal. Então, a classe de um elemento qualquer desse ideal gerado aqui, né, vai ser necessariamente isto aqui. Mas este daqui é o elemento zero dele. Zero dele. Consequência, realmente, alfa é uma raiz desse polinômio F2, que é identificado como polinômio F. Então, a gente simplesmente diz que alfa, então, é raiz de F.
correto? Raiz de f. Muito bem, muito bem. Agora, então, o que acontece? Outra coisa que a gente queria provar, né, é que essa extensão era finita, e além disso, do grau n, certo? Muito bem, então nós sabemos, como alfa é uma raiz de f, que é um polinômio com coeficientes aqui, né? Então, esse alfa vai ser algébrico, né? Então, pelo teorema principal da aula anterior, né, isto aqui, k de alfa, né, vai ser uma extensão finita de k, e além do mais, certo, vai ter igual ao grau do polinômio minimal de alfa. Isso. Agora, é importante uma coisa aqui, que f é irredutível, né? Como f é irredutível, né? Foi uma das observações que a gente viu na aula passada, e f anula alfa, então, necessariamente, isto aqui tem que ser igual a uma unidade vezes o polinômio minimal de alfa, não é isso? Então, este daqui vai ser uma unidade, ou seja, um elemento do corpo menos zero, né? O corpo menos zero é denotado dessa forma, né? Uma unidade, um elemento invertido. Em particular, o grau deste daqui vai ser igual ao grau de f. Então, esse daqui vai ser o grau de f, e esse grau de f é justamente n, certo? Ok, mas nós queremos que o grau de L, né? Vamos para o próximo, né? L, que era este daqui por definição, é k de x cosentado com esse ideal daqui, né? Nós queremos que o grau dele, como extensão de k, seja justamente L. Então, o que que a gente tem? Temos agora o seguinte, né? Aqui está L, aqui está K, esse alfa é um elemento de L algébrico sobre K, portanto, K de alfa é isto daqui, né? Obviamente, isto aqui vai ser um corpo, né? Pelo teorema anterior da aula passada principal. Então, isto vai coincidir com seu corpo de frações, e nós sabemos que o grau desta extensão é N. E, obviamente, isto aqui é um subcorpo daqui. Tá? Então, a afirmação é que isto coincide com isto, né? Então, a afirmação realmente é que L é igual a isto daqui. L é igual a isto aqui, tá bom? L isto daqui, né? E, portanto, igual a isto aqui. Se nós mostrarmos que isto é verdade, a prova acaba, porque isto aqui estaria dizendo que é uma extensão simples, né? Uma extensão finitamente gerada por um elemento, alfa, certo? E, além do mais, o grau dessa extensão vai ser n, que é justamente o grau, por hipótese, de nosso polinômio irredutível f. Ok? Bem, isto, k de alfa está contido em L. Bom, isso aqui, a gente... É claro, esse daqui está dentro de L. Então, a gente tem que mostrar que L está aqui, né? Então, para isso, a gente toma um elemento beta qualquer, digamos, que está em L, mas pela forma de L, como foi definido, beta vai ser igual a quê? A classe de um polinômio, né? A classe de algum polinômio G, né? Ou seja, a classe módulo S ideal finitamente gerado, não é isso? Onde esse polinômio aqui, G, é um polinômio com coeficientes aqui, certo? Muito bem. Então, para estar aqui, nós temos que provar que esse beta coincide com algum polinômio com coeficientes em k avaliado em alfa, porque lembre-se que este k de alfa, né, pelo que já vimos nas aulas passadas, isto aqui é o conjunto formado por todas as avaliações de polinômios com coeficientes em k. Olha, aqui apareceu um polinômio G com coeficientes em k. Então, esse daí deveria ser o polinômio que avaliado em alfa seja justamente o beta. Isso aí acontece
Por quê? Olha, se nós avaliamos da mesma forma que a gente fez aqui, ó, quando a gente trabalhou aqui, por exemplo, a gente tinha o polinômio f, chapéu, avaliamos em alfa, deu zero, a gente brincou dessa forma, né? Então, se nós fazemos um trabalho semelhante, a gente pode mostrar de que G, então, digamos, G em alfa, quem era o G em quem é alfa? Alfa é da classe de X, né? Classe de X mais F, né? Então, isto aqui você pode ver que a G em alfa não é outra coisa que classe de G, tá bom? Que isto aqui, tá? Por que isto aqui? É a mesma brincadeira. Então, se você, digamos que supõe que G é um polinômio da forma B0 mais B1 X, né? Mais BM, XM, né? Então, se você faz a mesma brincadeira que a gente já fez antes, né? Identificar com o polinômio G chapéu, esse G, para poder avaliar, né? Para poder avaliar. Então, você vai ver a classe de B0 mais a classe de B1, né? Mais a classe de BM, correto? XM. Muito bem. E, então, se você avalia nesse alfa, né? Certo? Vai dar, olha, pelas contas, olha, vamos ver aqui. Olha, imagine que esse F chapéu seja nosso G, tá? A mesma coisa. Aqui, depois de fazer essas continhas, ia aparecer G. Se no lugar de F botar G, H, qualquer outro polinômio, veja, aqui vai aparecer o G, certo? O G, G mais F. Claro, nesse caso, como era F, deu F mais a classe de F, por isso dá zero. Mas, em geral, esse método eu poderia trocar por outro e dar G aqui, tá? Então, vai ser G, né? G, isto aqui vai dar justamente a classe de G. A classe de G. Perfeito? Classe de G. Então, ok. Então, G alfa é a classe de G. E esse daqui é o beta que a gente pegou, né? Pegamos um beta arbitrário, então beta é a classe de algum G, mas a classe de G é G de alfa. Então, a gente tem que esse beta é igual a um polinômio com coeficientes em K avaliado em alfa. Portanto, mora em K de alfa. Correto? Mora em K de alfa, e isso aí demonstra nossa afirmação e, portanto, conclui nossa proposição, correto? Muito bem. Então, certo? Muito bem. Então, dado um corpo K e um polinômio irredutível, né? Então, esse quociente, né, é uma extensão simples de K de grau n que contém uma raiz, né? Já vimos explicitamente que a raiz vai ser a classe de x, a classe de x. Correto? E ela vai ser, isto aqui vai coincidir com K de alfa, realmente. Né? Esse alfa aqui, né, pela prova, vai ser a classe de X. Perfeito? Muito bem. Então, colorário aqui, colorário. Vamos a um colorário. Primeiro colorário, né? Depois a gente vê uns exemplos. Tá. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Colorário. Seja f um polinômio de grau n maior ou igual a 1, não necessariamente irredutível, tá bom? Olha, aqui é um polinômio, né, que pode ser fatorado. Então, existe uma extensão de corpos cujo grau é menor ou igual a n, tal que f possui uma raiz em L. Possui uma raiz em L, tá? Então, o que a gente vai fazer?
Vamos pegar um fator irredutível de f em cada x, não é isso? Então, certo? Porque cada x aqui é um domínio de fatoração única, né? Um DFU, domínio de fatoração única, não é isso? Ok. Então, porque ele é um DIP, certo? Um domínio de ideais principais. Então, você pode fatorar aqui em polinômios primos, mas os primos aí vão ser os irredutíveis, certo? É uma espécie de teorema, uma generalização do teorema fundamental da aritmética, que você conhece, todo inteiro pode ser fatorado em primos, aqui todo polinômio pode ser fatorado em primo, mas os primos são os irredutíveis. Então, você pega, e como é um polinômio não constante, isso é possível, né? Por isso, o grau n maior ou igual a 1, né? Então, pega um polinômio irredutível, né? Um fator irredutível, correto? E para esse fator irredutível, já vimos na proposição anterior que esse corpo aqui, L, esse corpo L, vai ser uma extensão, né? Finita, obviamente, de K, cujo grau é justamente o grau do polinômio G. Nesse caso, G é irredutível, né? Além do mais, G vai possuir uma raiz alfa em L. Então, o seguinte, aqui já o seguinte. Como G é um fator de F, obviamente, se alfa é uma raiz de G, alfa também vai ser uma raiz de F, certo? E, além disso, né, o grau dessa extensão, né, que é igual ao grau do polinômio G, mas o polinômio G é um fator. Como ele é um fator, o grau de G tem que ser menor ou igual que o grau do polinômio, mas o grau do polinômio é n. Então, o grau desse daqui é menor ou igual que o grau de nosso polinômio f, que por hipótese é n. Tá bom? Então, nessa extensão, a gente consegue... aliás, a gente consegue uma extensão finita de K, né, de tal forma que nosso polinômio, que a princípio não é irredutível, tenha sim uma raiz, certo? E essa extensão é finita. Nesse caso, não necessariamente o grau vai ser n, né, porque o nosso polinômio não é irredutível. Se fosse irredutível, o teorema anterior mostrava que, de fato, o grau dessa extensão é n. Nesse caso geral, é menor ou igual a n, porque isto aqui, como já explicado, vai coincidir com o grau desse fator irredutível, né? E esse grau do fator irredutível, ao princípio, é menor ou igual que o grau de n. Ok, muito bem. Perfeito. Certo. Vamos revisar agora um exemplo, né, que ilustra esses negócios aqui, que a gente está estudando. Olha, vamos considerar esse polinômio aqui. 1 mais x quadrado, né, com coeficientes no corpo de Galois de dois elementos, f2 dx, né? Acho que eu vou explicar melhor aqui no quadro, tá? Então, exemplo, tá? Seja f o polinômio 1, esse daqui é 1 mais x quadrado, né? Então, eu estou vendo como um polinômio com coeficientes em f2, certo? Na indeterminada x. Lembra que f2 é simplesmente z quocientado por 2z, né? Inteiro residuais módulo 2, correto? Ok, primeira coisa que você observa é que f é irredutível sobre f, né? Sobre f, né? É um polinômio irredutível, né? Irredutível, tá bom? É um polinômio irredutível. Aliás, por que isso aí é verdade, né? Como é um polinômio quadrático, né? Então, basta ver que não tem raízes em F2, né? Os elementos de F2 são simplesmente o 0 e 1, né? 0 e 1. Se você avalia F em 0, vai dar 1, é diferente de 0.
E se você avalia f em 1, vai dar 1 mais 1, que zera, né? E 1 ao quadrado dá 1 também. Então, é diferente de zero, né? Então, ele não tem raízes, f é irredutível, correto? Muito bem. Então, pelo que vimos na proposição anterior, f2 de x, esse anel de polinômios, né? Quocientado, vou chamar de L aqui, L, esse daqui, L. f2 de x quocientado pelo ideal gerado por esse polinômio, certo? Isto aqui é uma extensão de que grau? De grau 2, né? Então, a extensão L como uma extensão de quem? De f2, tem grau 2, né? O grau desse polinômio, porque esse daí é irredutível, correto? Agora, se você olha isto como um espaço vetorial, né? Isto como um espaço vetorial, essa informação aqui está dizendo, então, que L é um espaço vetorial de dimensão 2 sobre F2, mas os espaços vetoriais, né, sobre um corpo, a dimensão n, são isso elevado, o corpo elevado à dimensão, nesse caso, 2, correto? Muito bem, esse daqui tem dois elementos, então, essa soma direta, ou esse produto direto, vamos ver como o produto direto vai ter 4 elementos, certo? Então, L tem quantos elementos? Ele tem 4 elementos. Então, ele tem 4 elementos, né? Quem serão esses elementos? Bem, ele vai ter que elementos? Obviamente, vai ter o 0, vai ter o 1, que são diferentes, já temos pelo menos 2 elementos. Quem seriam os outros elementos, né? Porque são 4 elementos, né? Olha, segundo a prova, ele é consciente daqui. Segundo a prova, a classe de X é um elemento de L, né? Então, então, este cara aqui, X mais, a classe de X, né? X mais isto daqui, é um elemento também daqui. Então, está aqui. Agora, claro, tem que ser diferente de zero. Você pode mostrar que isto daqui é diferente de zero, né? Porque para ser zero, x teria que estar aqui, mas f é um polinômio de grau 2. Então, como é que x vai ser múltiplo de um polinômio de grau 2? Não pode, não é isso? E da mesma forma, você mostra que x não pode ser 1, porque x menos 1 seria um múltiplo de f, que é um polinômio de grau 2. Não. Então, são diferentes. E quem é o quarto? Quem é o quarto? Agora, nós vimos que f em alfa é zero. Alfa é uma raiz desse f, né? Mas quem era nosso polinômio? Era 1, aqui, ó, 1 mais x quadrado. Então, se você avaliar em alfa, vai dar 1 mais alfa quadrado, né? Vamos ter que 1 mais alfa quadrado tem que ser zero, certo? E, portanto, olha, você vê também, outro elemento seria o alfa quadrado, né? O alfa quadrado seria esse outro elemento, né? Alfa quadrado não vai ser alfa, né? Porque nesse caso alfa seria 0 ou 1, né? Já que estou em um corpo, um domínio de integridade. Não pode ser 1, porque é a única possibilidade que seja 1 ou menos 1. Não pode ser, menos 1 é 1 aí. Certo? Mas qual por que eu estou usando isso daqui? Porque daqui eu posso escrever de uma forma mais, digamos, simples, quem é alfa quadrado. Olha, alfa quadrado seria menos 1 menos alfa, né? Só que estou em F2. Em F2, menos 1 é igual a 1. Então, vai ficar 1 mais alfa, correto? Então, em lugar deste daqui, você pode votar, né? Vamos ao próximo, né? Esse corpo L, né? Que tem esses elementos 0, 1, alfa e alfa quadrado, né? Pode ser escrito, né? Os seus elementos aí seria 0, 1, alfa e 1 mais alfa. É a soma dos dois, né? 1 mais alfa.
correto? Então, moral da história, a gente criou um corpo com 4 elementos, né? 4 elementos, certo? Quando a gente estudar os corpos finitos, veremos que a cardinalidade de um corpo, opa, estou escrevendo em alemão, aí, corpo, corpen, de um corpo finito, um corpo finito vai ser sempre a potência de um primo. Digamos, aqui um primo elevado a alguma potência, certo? Então, nesse caso aqui, veja, o primo seria 2, né? E a potência 2. 4 elementos, certo? Tá, mas por enquanto, certo? Ainda não sabemos isto, então estamos mostrando alguns exemplos, né? Com nossa teoria de corpos finitos, tá? Olha, outro exemplo, vou mostrar aqui outro exemplo, um segundo exemplo que aparece também em nossas notas. Então, considere o polinômio f da forma 2 mais 4x mais 2x2 mais x cubo, tá? Mais x cubo. Então, eu vou olhar esse polinômio onde? Aqui, em f5x, tá? f5x, né? Com coeficientes em f5, né? f5 é z, quocientado com 5z, ok? Então, esse f5 tem 5 elementos, né? Agora, esse polinômio aqui vai ser irredutível. F é irredutível. Como é de grau 3, né? É suficiente você... A única forma que ele poderia ser reduzido é o produto de um linear por um quadrático, não é isso? Se tivesse fatores em F5x seria um linear vezes um quadrático. Mas se tivesse como fator um linear, então teria uma raiz em F5. Mas você pode verificar que né, em F5, que são os elementos 0, 1, 2, 3, 4, né, você pode avaliar, né, avalie F em cada um desses caras aí, né, e sempre vai dar diferente de 0. Né? A gente não vai fazer, né? Certo? Por exemplo, 0 vai dar 2. Certo? E os outros você pode verificar rapidamente, né? Que isso aqui é diferente de 0. Perfeito. Então, F irredutível. Tá. Então, seja L o corpo que é resultado de quocientar F5x com o polinômio irredutível gerado por F, certo? Então já sabemos que isso daqui tem uma raiz, né? Tem uma raiz desse polinômio. E, além disso, né, o grau dessa extensão, né, ele como extensão de F5 vai ter grau igual ao grau do polinômio irredutível, que seria 3, né? Polinômio irredutível 3. Então, visto como espaço vetorial, né? Como ele é um espaço vetorial sobre F5 de dimensão 3, então ele tem que ser isomorfo a 3 cópias do corpo, F5, 3, né? O produto direto disso daqui. Isso implica que, em particular, a cardinalidade de L, né? Cardinalidade de L, por favor, estou denotando dessa forma, a cardinalidade, né? A cardinalidade de L, aliás, vai ser igual a cardinalidade de F5, que é 5 elevado ao cubo, né? 125, né? Como já falamos, né? As cardinalidades dos corpos finitos são sempre potências, né? De primos, correto? Nesse caso, essa potência do primo 5 elevado ao cubo. Temos aí um corpo com 125
elementos, né? Claro que aqui eu não vou enumerar quem são esses elementos, né? Obviamente, né? No caso anterior eram 4, aí foi fácil enumerar, correto? Perfeito. Então, vamos ver que outros resultados a gente tem. Tá, esse exemplo aí eu apresentei agora, né? Já discutimos. Perfeito. Tá aqui. Bem, esses dois exemplos, né? Definição, então, é o seguinte: seja f uma extensão de corpos, né? E f um polinômio não constante. Então, a gente vai dizer que f se decompõe, que o que vai originar é o nome de corpos de decomposição. A gente também poderia usar a terminologia fatora, né? Se fatora em f. Caso existam elementos em F, alfa 1, alfa n, que está em F, e um elemento A que está em K, de tal forma que você possa escrever assim, possa fatorar com todos os seus fatores de maneira linear. Obviamente, esse A aqui vai ser o coeficiente principal de seu polinômio, não é isso? Esse A aqui que aparece, né, há um elemento de K, A diferente de zero, realmente vai ser o coeficiente principal, certo? Porque esses outros caras aqui, todos são da forma x menos alguém. Então, eles têm coeficiente principal 1. Então, o coeficiente principal do produto desses vai ser 1. Então, multiplicado por A vai ser o coeficiente principal de F. Então, realmente, esse A, por favor, é o coeficiente principal de F. Não é isso? Muito bem. Então, se você consegue fatorar em polinômios lineares, certo? Onde? Com elementos em F, corpo maior. Então, você tem um corpo aqui, né? E tem uma extensão. Então, teu polinômio tem coeficientes aqui, tá? Então, você vai conseguir caras aqui, certo? Ou seja, em outras palavras, raízes de F, as raízes, né? Aqui num corpo grande, né? Tá ok? Certo? De tal forma que esse polinômio aqui, como aqui está dizendo, como elemento de f de x, possa ser fatorado dessa forma, né? Porque como elemento de f de x, porque esses alfaís são agora elementos de f, correto? Bem, então a pergunta esse tipo de extensões existem? Essa é a nossa questão agora. E a seguinte proposição vai dar uma resposta afirmativa, né? Então, se temos um corpo e um polinômio de grau n, não necessariamente irredutível, né? Certo? Então, existe uma extensão de corpos, tá? Com grau menor ou igual que o fatorial de n. Esse daqui é o fatorial de n, n fatorial, né? De tal forma que f se decompõe, se fatora sobre f. Todas suas raízes já moram em f, correto? Tá, então como vai ser a prova dessa proposição? Pois bem, a prova dessa proposição vai ser feita por indução sobre n, né, que é o grau do polinômio, tá ok? Tá, a ideia é aplicar o resultado anterior, né? Então, deixar, por favor, pagar aqui. Tá, então, como afirmado aqui, a prova é por indução sobre n, né? Sobre n. Olha, o caso n igual a 1 é trivial, né? Se n for igual a 1, né? Se você tem um polinômio de grau 1, ele é um polinômio linear, né? Então, obviamente, ele se decompõe, né? Certo? Já ele nasceu linear, ele já está fatorado. Então, nada a demonstrar aí. Tá ok? Então, vamos a supor, né? Vamos a supor, por hipótese indutiva, né? Que
Isso aí vale para n maior ou igual a 2. Vamos provar o caso n maior ou igual a 2. O caso n maior ou igual a 2 é o caso interessante, certo? E vamos aplicar a hipótese indutiva para n menos 1. N menos 1 seria maior ou igual que 1. Tá ok? Muito bem. No colorário anterior, vimos que o polinômio, mesmo que não seja irredutível, possui uma extensão de grau menor ou igual que n, né? Certo? De tal forma que nessa extensão, esse polinômio tem pelo menos uma raiz, tá? Então, por esse colorário, existe uma extensão com grau menor ou igual a n, que n é o grau do polinômio, eu não estou dizendo igual, é menor ou igual, certo? Que contém raiz, perfeito? Muito bem. Ok, se contém uma raiz, esse alfa está em L, né? Esse alfa aqui está em L, certo? Tá. Então, se contém uma raiz em L, né? Então, você pode fatorar dessa forma, né? Você pode escrever f como f, você pode escrever, né? X menos alfa vezes g. Certo? Onde? Onde? Aqui em Lx, né? Em Lx. Certo? Porque alfa é um elemento de L. Agora, esse G, obviamente, vai ter um grau a menos, né? O grau a menos. Vai ter grau N menos 1, já que o polinômio f tem grau N, você fatorou, então este é linear, esse grau 1, então este tem que ter grau N menos 1, certo? Então, você aplica a hipótese indutiva, né? Você vai aplicar a hipótese indutiva a SG, tá? Então, você vai encontrar um corpo que estende L, né? De tal forma que G se decomponha em L. E pela hipótese indutiva, que tenha grau menor ou igual que N menos 1 fatorial, correto? Tá. Acho que eu vou deixar aqui, como está faltando espaço, né? Vou usar o quadro, tá? Por favor. Então, a gente tem que o grau de nosso polinômio f é igual a n, tá bom? Pronto. Estamos fazendo a hipótese, vamos trabalhar por indução. No caso n igual a 1, já vimos que é trivial, nada a fazer aí. Perfeito. Então, primeira coisa, existe L, uma extensão de K, né? Uma extensão de K com grau menor ou igual a n, certo? Tal que f tem uma raiz em L, né? Tal que f de zero para algum alfa em L, certo? Algum alfa em L, certo? Colorário anterior. Perfeito. Então, nesse anel de polinômios, que é o L de x, né? A gente pode escrever f igual a x menos alfa, certo? Fatorado por g. Não é isso? Tá. Muito bem. Então, estamos na hipótese de que, por favor, n maior ou igual a 2, né? Porque n igual a 1 já foi visto. Então, quem é o grau desse polinômio g? Vai ser, obviamente, n menos 1. Então, n menos 1 é maior ou igual a 1, correto? Então, aqui eu vou aplicar a hipótese indutiva, né? Então, pela hipótese indutiva, né? Vai existir a outra coisa. Não, está correto, está correto. G, por favor, é importante isso daqui. G é um elemento daqui. Isso é importante, né? Bom, embora está aqui já dito, né? Porque eu estou fatorando aqui, tá? Então, vou trabalhar ele como corpo base aqui. Então, pela hipótese indutiva, existe uma extensão de L. F, uma extensão de L, certo? Com grau F de L menor ou igual que o grau, menor ou igual que desculpa, aqui, menor ou igual que o fatorial do grau do meu polinômio G. Não é isso?
Então, vai ser menor ou igual, não igual, menor igual, tal que G se decompõe, se fatora nesse corpo F, tá bom? Certo. E agora, se G se fatora, G é o que estava faltando, né? Olha, esse cara aqui, esse fator é um corpo ainda maior, e este já se fator, este daqui tem uma raiz em L. Então, tudo vai ter raiz em L, certo? Então, desculpa, em F. Então, G não, F, né? F, isso implica que F se fatora onde se vai fatorar em F. Certo? Então, moral, a gente tem inicialmente nosso corpo K aqui, né? Primeiro conseguimos um corpo L, de tal forma que F tem uma raiz aqui, mas as outras raízes, que são raízes de G, e portanto seriam as outras raízes de F, né? Certo? Vão morar aqui nesse corpo grandão, F, correto? E agora, esse daqui, que grau tem? Isto daqui tem grau menor ou igual que n menos 1 fatorial. E este daqui, que grau tem? Grau menor ou igual a n. Então, o produto terá, por causa daquela proposição que diz que o grau dessa extensão maior é o produto dos graus das extensões intermediárias, então o grau vai ser necessariamente menor ou igual que esse produto de n por n menos 1, portanto, vai ser menor ou igual que n fatorial. Então, conseguimos uma extensão de K finita com grau menor ou igual que o fatorial de n, de tal forma que nosso polinômio se fatora sobre esse corpo. Tá bom? Então, sempre é possível, né, dado um polinômio, né, conseguir uma extensão, certo? De grau menor ou igual que o fatorial do grau do polinômio, de tal forma que nosso polinômio se fatora ou se decompõe sobre esse novo corpo. Perfeito? Muito bem. Agora, vamos definir o que é um corpo de decomposição, né? Então, olha, a ideia realmente é a seguinte, né? Já conseguimos, pelo que acabamos de mostrar, que sempre é possível achar corpos, certo? Onde nosso polinômio se decompõe. Isso é bom. Mas queremos que isso seja feito da menor maneira possível, tá? Então, para isso, vai originar os chamados corpos de decomposição ou corpos de fatoração. Então, uma extensão, seja f uma extensão de corpos e f um polinômio, aliás, esse polinômio aqui tem que ser um polinômio não constante, né? Por favor, aqui de grau de f, pelo menos 1, né? Certo? Então, dizemos que esse corpo é o corpo de decomposição. Primeira coisa, se F se decompõe, é claro, né? Se escreve F como produto de uma constante diferente de zero por fatores lineares, né? Ou seja, pelas raízes. Isso aí tem que acontecer. E, além disso, para a gente obter justamente essa minimalidade desejada, vamos exigir que essa seja uma extensão finitamente gerada justamente por essas raízes. Tá? Se decompõe e, além disso, F vai ser o menor corpo que contém K e essas raízes. Tá vendo? Tá? Então, essa proposição, a continuação, justamente, realmente segue uma observação, vai mostrar para nós o que a gente está precisando, que comentamos em palavras, né?
Antes disso, uma coisa. Esses caras aqui, alfa 1, alfa N, são raízes, né? Como são raízes, todo mundo aqui vai ser algébrico. Em particular, serão algébricos sobre K, já que são raízes de um polinômio com ciência em K. Então, essa extensão aqui realmente vai ser uma extensão finita, né? E portanto, isto aqui vai coincidir com isto, né? Porque isto vai ser um corpo, realmente, tá? Eu poderia ter escrito dessa forma, tá? Talvez na literatura apareça dessa forma, ou assim, certo? Tanto, dá igual, correto? Dá igual. Beleza. Então, vamos ler o enunciado dessa proposição, que realmente é uma observação, que eu já disse. Olha, seja f um polinômio de grau n, n maior ou igual a 1, né? Entende-se? E suponhamos que essa extensão, né, é tal que f se decompõe sobre f. Tá. Esse tipo de extensões existem, já vimos, né? No último resultado que provamos, já vimos que isso aí existe. Então, são equivalentes os seguintes enunciados. F é um corpo de decomposição de F, ou seja, F vai ser igual ao menor corpo, que contém K e as raízes. E outra coisa, não existe um corpo K que contém, não existe um corpo L, desculpa, não existe um corpo L contendo propriamente, que contém K e contido propriamente em F. Ou seja, em outras palavras, de tal forma que F se decompõe. Em outras palavras, em L, né? Em outras palavras, se você encontra um corpo que contém K, né, e contido em F, de tal forma que F se decompõe sobre L, então necessariamente tem que coincidir com F. Tá? É por isso que F, o corpo de decomposição, vai ser por definição, né, vai ser o quê? O menor corpo onde, né, você consegue decompor seu polinômio. Tá bom? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui a prova, né? Vamos ver a prova desse resultado aqui, que é fácil ver aqui, tá? É fácil. Tá. Então, hipóteses, por favor. Estamos supondo que temos uma extensão onde o corpo, aliás, o polinômio já se fatora sobre F. Tá, então, 1 implica 2. Assuma, suponha que F é um corpo de decomposição de F, tá? Então, se F é um corpo de é um corpo de composição. Eu estou falando de um corpo, é um corpo. Parece curioso, mas depois a gente vai ver que realmente corpos de composição sempre existem e são únicos, tá bom? Tá, são únicos a menos de isomorfismo, tá? Então, por enquanto, um corpo de composição, né? Bom, então esse F tem que ser realmente dessa forma, né? K, alfa 1, alfa N, tá? Perfeito, tá. E vamos tomar L, um subcorpo de F, de tal forma que F se decompõe em L. Então, se se decompõe em L, todas as raízes de F vão morar em L, né? Portanto, o que vai acontecer? L vai ser um corpo, certo? Um corpo. Aliás, eu deveria ter tomado L, um subcorpo de F, tal que F se decompõe em L, e aqui faltou, por favor, e contém K. Isso é importante. Contém K. Tá? Contém K. Isso aí. Então, olha, L agora contém K e contém as raízes. Contém K e contém as raízes. Se contém K e contém a raiz, tem que conter isso daqui. Por quê? Porque isso daqui, lembre-se das aulas passadas, é o menor subcorpo que contém K e as raízes. Então, se isso acontece, né, isto tem que estar contido aqui. Né? Tem que estar contido aqui. Mas isso daqui é F. Mas L foi tomado de onde?
subcorpo de F. Então, ele é um subcorpo de F. Então, necessariamente são iguais, né? Isso prova 2. Por quê? Porque estamos provando que se a gente tem um cara, um corpo com aqui contido dentro, contido em F, que contém K, onde se decompõe, tem que ser necessariamente igual a F. Em outras palavras, não existe um subcorpo próprio de F, que contém K, e onde F se decompõe. Então, tranquilo. 2 implica 1. 2 implica 1. Então, vamos supor, né, que qualquer subcorpo, né, de F que contém K e onde F se decompõe, né, necessariamente igual a F, tá? Necessariamente igual a F. Agora, como por hipótese F se decompõe sobre F, certo? Como F se decompõe sobre F, F também vai se decompor sobre este corpo aqui. Esse corpo aqui, ó. Por quê? Porque esse é o menor corpo que contém K raízes, não? Essas raízes já estão morando aqui. Como essa raiz inicialmente está em F, mas está aqui também. Ele se decompõe sobre F. Mas então se decompõe sobre isto aqui também. E isto daqui é um subcorpo de F que contém K. Este aqui contém K e contém isto. Então, como é que F se decompõe sobre um subcorpo de F que contém K? A única possibilidade é que sejam iguais. Então, F tem que ser igual a isto. E por definição, então, F tem que ser o corpo de decomposição do polinômio F. Tá bom? Muito bem. Então, essa proposição realmente era uma observação. Tranquilo? Então, olha, a proposição anterior, né, mostra que, deixa eu apagar aqui para ler melhor, embora isto aqui a gente já comentou, né, já comentamos, a proposição anterior mostra que o corpo de composição de um polinômio não constante com coeficientes num corpo é a menor extensão de corpos, entre aspas, de aqueles corpos sobre o qual o polinômio se fatora em polinômios lineares. Tá? Pois bem, o resultado a seguir, próximo resultado, prova a existência dos corpos de decomposição. Né? Corpo de decomposição. Bom, essas demonstrações também são simples. Vamos tentar explicar aqui. Ok, então, proposição 2,9, tá? Vamos colocar aqui. Seja K um corpo e F um polinômio de grau N maior ou igual a 1, certo? Então, existe de decomposição de F, existe um corpo de decomposição. Ou seja, um corpo onde o polinômio F se decompõe e, além do mais, esse corpo vai ser uma extensão finitamente gerada justamente pela raiz do polinômio. Mas ainda o grau dessa extensão vai ser menor ou igual que o fatorial do grau do polinômio. Isso que está dizendo aqui, ó. Correto? Existe, então, corpo de composição. Depois, quando a gente estudar extensões de homomorfismos, veremos que esses corpos são únicos a menos de isomorfismos, tá bom? Ok, a proposição 236, que é uma das proposições que a gente demonstrou, né, antes, prova, né, que existe uma extensão de corpos, disto aqui, onde nosso polinômio f se decompõe. Não é isso? A gente, inclusive, fez isso aí por indução sobre o grau do polinômio. Não é isso? Acabamos de demonstrar isso. Perfeito. Já existe uma extensão onde o corpo se decompõe. O polinômio, desculpa, se decompõe. Eu quero a menor. Então, é simplesmente anexar, adicionar a K as raízes, né? Olha, a gente consegue
por causa da proposição anterior, uma extensão de K. Uma extensão de K, certo? Temos essa extensão de K com grau menor ou igual que N fatorial, tá bom? Aqui F se decompõe, aqui F se decompõe, correto? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente vou construir, ou vou definir K anexando as raízes alfa 1, alfa n. Obviamente, isso daqui vai ser uma extensão finita, a gente viu isso, né? Aliás, até porque tudo isso é uma extensão finita, né? Mas também outra forma é porque todos são algébricos, são raízes. Isto aqui, certo? E isto é um subcorpo daqui. Então, isto aqui, olha, isto aqui, por definição, já é finitamente gerado, né? É uma extensão finitamente gerada, cujos geradores são justamente as raízes. E, além disso, o polinômio se decompõe aqui também. Por que se decompõe aqui? Se ele decompõe aqui, todas essas raízes moram aqui. Mas aqui estou anexando essa raiz já. Então, automaticamente, esse L, que estamos definindo assim, vai ser o corpo de decomposição. E como isto é um subcorpo disto, ou um subespaço vetorial, né, sobre K, o grau dessa extensão vai ser menor ou igual que o grau da extensão grande. Tá? Então, o grau da extensão menor ou igual que o grau da extensão grande, este é o L, né? Este é o L, certo? Mas a extensão grande é menor ou igual que N fatorial. Portanto, isso aí mostra a existência de um corpo de composição cujo grau é justamente menor ou igual que o fatorial do grau do polinômio, tá? E a seguinte proposição é uma proposição companheira da anterior. Ela diz o seguinte: se você tem um corpo e um polinômio de grau n maior ou igual a 1, né? Se F é um corpo de decomposição, ou seja, que existem por causa da proposição anterior, necessariamente o grau da extensão tem que ser menor ou igual a n fatorial. Ou seja, em outras palavras, essa cota superior é ótima, né? É ótima, certo? É ótima, certo? Ou seja, em resumo, o grau da extensão de um corpo de decomposição sempre é limitado pelo fatorial do grau do polinômio, certo? Bem, então vamos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos provar isso daí, tá bom? Então, se F é um corpo de composição, né, que existe, graças à proposição anterior, o grau é menor ou igual que n fatorial, sendo n o grau do polinômio. Novamente, a prova é por indução sobre n, né? Se n igual a 1, negócio trivial, porque o polinômio vai ser linear, né? Se o polinômio é linear, necessariamente o corpo de composição tem que ser o próprio corpo base, K. Isso porque o polinômio é linear. Digamos, AX mais B. Os coeficientes também estão em K. Nada a ser demonstrado. Então, portanto, a gente pode supor que n é maior ou igual a 2 e que a proporção vale para todos os polinômios de grau n menos 1. Já que n maior que 1, maior ou igual a 2, então esse n menos 1 vai ser maior ou igual a 1. Correto? Tá. Bem, então sejam F um corpo de decomposição de F, né? E a ideia é mostrar que o grau dessa extensão é menor ou igual que n fatorial, né? E vamos tomar uma raiz alfa, beleza? Uma raiz alfa de F. Muito bem. Então, se você anexar a K alfa, você vai ter aqui K, aqui você vai ter K alfa, né? Isto daqui é algébrico, não é isso? Isto daqui é algébrico. Esse alfa vai ser uma raiz de F. Então, o grau do polinômio minimal, o grau do polinômio minimal de isto aqui,
tem que ser menor ou igual que o grau do polinômio f, porque f anula alfa, então o minimal tem que ser um divisor de f, né? Então, isso daqui é menor ou igual a n, tá? Temos isso daqui. Justamente porque o polinômio minimal divide a f, né? Então, a gente pode escrever dessa forma, né? X menos alfa g, correto? Certo? Em f, no corpo de decomposição. Agora, vamos aplicar a hipótese indutiva G, já que o grau de G agora vai ser n menos 1. Então, outra coisa, né? Estão faltando quantas raízes a G, a F? Aqui já temos uma, certo? Aqui a gente estaria, estão faltando n menos 1 raízes. Então é o seguinte, se F é o corpo de composição de G, se F é o corpo de composição... aliás, desculpa. F é o corpo de decomposição de F. F é o corpo de decomposição de F, né? Então, se você, a alfa, anexa as outras raízes, digamos, as outras que estão faltando, vou enumerar esta daqui como sendo alfa 1. Então, vou as seguintes, alfa 2, alfa n, certo? Alfa n. Se você está anexando essas outras raízes, né? Então, isto daqui é a mesma coisa que K alfa, alfa 2, até alfa n, que é F, o corpo de decomposição de F. Então, isto aqui diz que F é o corpo de decomposição de G sobre isto, Então, aqui aparece F. Então, F vai ser o corpo de decomposição de G sobre isto, tá? E pela hipótese indutiva, esse grau aqui, tem que ser menor ou igual que o fatorial do grau de G. Mas G é de grau n-1, então vai ser menor ou igual que n-1 fatorial. Então, novamente, aplicando aquele velho resultado que diz que o grau da extensão maior é o produto dos graus, dos intermediários. Então, isto aqui, a gente obtém que grau de F sobre K é o produto de grau de F sobre K alfa, né? Que isto daqui já sabemos que é menor ou igual a n-1 fatorial. Isto daqui é menor ou igual que n, produto desse com esse, menor ou igual que n fatorial, correto? Isso aí demonstra nossa proposição. Então, moral da história, os corpos de decomposição de um polinômio sempre existem. Se seu polinômio, polinômios não constantes, por favor, polinômios de grau pelo menos 1, tá? Para qualquer corpo de decomposição, né, o grau desse corpo de decomposição com relação ao corpo base é no máximo o fatorial do grau do polinômio, certo? E a gente vai ver depois, né, que esses polinômios que já mostramos agora que existem, desculpa, esses corpos de decomposição já existem, serão únicos a menos de isomorfismos. Perfeito? Então, meus caros, vamos parar por aqui, né, nossos resultados, nossos estudos. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre corpos algebricamente fechados, né? Vamos ver que, dado qualquer corpo, sempre é possível construir um corpo algebricamente fechado que contém esse corpo. Tá? E vamos provar também, usando uma ferramenta da análise complexa, que o corpo dos números complexos, né, aquele velho conhecido, é algebricamente fechado. Muito bem? Então, vamos parar por aqui, né? E a gente se encontra